Seção, ALP, conjuntos naturais, inteiros, racionais. Estamos aqui nos racionais, né? Página 44. Pronto, já parou aqui. Prova do crime. Está aqui, riscado. Aqui são as propriedades básicas que vocês já conhecem, né? A soma de fração, ela é comutativa, o elemento neutro é o zero, tem um elemento inverso, que é só colocar o sinal de menos. O produto tem a propriedade associativa também, tem a propriedade comutativa também, e multiplicar por 1 é ele mesmo, ou seja, tem um elemento neutro na multiplicação, é 1. Aí aqui é a distributiva, né? Aqui é a distributiva, esse vezes esse, mais esse vezes esse, né? Igual de conjunto, o que está fora fica dentro, e o que está dentro fica fora. Ok? Aqui são um número racional, da forma padrão, né? Mas nem sempre aparece dessa forma, né? Pode aparecer em termos de notação decimal, como eu já falei na aula passada, né? 0,5 é um... Aqui, como é que eu transcrevo daqui para cá? É o número sem a vírgula sobre 1 seguido de tanto zero quanto as casas decimais. 5 sobre 2 por 10 dá 1/2, simplificando. Aqui também é 5 por... Aqui tem duas casas, 100. Então, 5 por 100 dá 1 sobre 20. E assim por diante. Aqui tem as dízimas periódicas, né? Coloca o período, que é 3, seguido de tanto zero quanto os algarismos do período. Só tem um, que é o 3, que se repete. Então, 1/3. 2 sobre 7, está aqui. Como é que eu... 2 dividido por 7 dá isso tudo, ó. Veja que, olha, não está se repetindo, ó. Mas o que é que está se repetindo? Veja o que foi que se repetiu aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó, até o 4. A partir daqui, tudo se repetiu. Veja a dificuldade aqui, né? Você olha assim, pensa que é irracional, né? Mas por que eu fiquei procurando? Porque eu já sei que é 2 sobre 7, ó. Então, 2 sobre 7 é isso. O período é tudo isso, ó. Aí como é que eu transformo isso em fração? Repete. É o número até o período completo, 2, 8, 5, 7, 1, 4, dividido por tantos 9 os algarismos do período. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 9, 9. 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, é isso. Se você dividir isso por isso, vai dar isso aqui. Ou 2 sobre 7. Se você conseguir simplificar, né? Conseguir não, vai conseguir. Se você simplificar, vai dar 2 em cima e 7 embaixo. Ok? Você consegue simplificar isso aqui. Com certeza vai ser por 3 aqui, né? 2 e 8 sobra 1, 5, 1.
7, 5, 12. Aqui vai dividir por 3. Aí aqui, obviamente, pode por 3. Aí você vai dividindo, até chegar a 2 sobre 7. Veja, esse aqui é um caso muito... Não é comum de se ver, assim, logo para explicar esse assunto, né? Porque o período aqui foi muito longo, tá? Mas se repete. Talvez se parasse aqui no 3, né? Tivesse só assim, não via que está se repetindo, obviamente, né? Mas, como aqui já é uma fração, tem um período. Aqui, pelo menos, serve para ilustrar que se for uma fração... Estou pedindo para entrar aí, professor. Certo. Não, mas eu já aceitei todos. Eu aceitei a todos já que pediram. Peço para entrar novamente. Então, aqui é só para dizer ó, que vai ter um período. Uma hora vai se repetir. Pode vir 20 casas decimais, mas se não se repetiu, veja direitinho que uma hora vai se repetir, porque é uma fração. Aí se repete. Não tem como não se repetir. 11 sobre 6. Dá isso aqui, ó. Isso aqui é... Como é que eu transformo isso aqui em 11 sobre 6? O período é até o 3. Então, é o número até o período. 183, menos a parte, até a parte não periódica, que é 18. Dividido por tantos 9 quantos for os algarismos do período. Só é 1. E tanto 0 quanto for a parte não periódica. A parte não periódica só tem um algarismo, que é o 8. Então, é um 0. Então, 183 menos 18... 8 para 13, 5, vai 1, 2, 6, 165. Então, deu 165 dividido por 90. Aqui, dividindo por 5 aqui, dá 31. E aqui por 5 dá 18. Né? Aqui agora 31 não. 33, né? 33. 33 vezes 5. 3 vezes 5, 15, 3 vezes 5, 150, 165. Bom, 33 por 18. Dividindo por 3 aqui, dá 11 sobre 6. Que é isso. Isso aqui, se você simplificar, vai dar também 2 sobre 7. Só que é grande, eu não vou perder tempo. Ok. Então quer dizer, professor, que quando tiver essa questão aí, a gente tem que sempre simplificar, é? Sempre quando tiver essa linha que a senhora está dizendo. Quando puder dividir pelo mesmo número, aí pode simplificar para reduzir, né? Simplificar, na verdade, a palavra. Sem falar em aula, só um momento, pessoal. Elis, eu peguei o histórico, viu? Eu estou em aula. Quando terminar minha aula de 12 e pouco, aí eu te mando, tá bom? Voltemos para cá. Então, quando a decimal é exata, né, não tem o que fazer. É só pegar o número e dividir. Aí, e o denominador é 1 seguido de tanto zero quanto os algarismos, os números decimais, os algarismos decimais, né? Aqui tem 3, então é 3 zero. Mas sempre é 1. E tem 4 números decimais, 4 casas decimais, então 4 zero. E o numerador é o número sem a vírgula. Só. Aqui, quando tem um período, é aquela questão lá que eu estava fazendo, ficando por 10. Né? A ideia é multiplicar por um número para ficar 2 iguais em termos de casas decimais. Aqui, ó, 43. Aí aqui, ó, tudo igual. Aí agora eu posso subtrair um do outro. Aí, porque essa parte aqui, como é igual, corta, ficou só a parte inteira. Aí depois faz a divisãozinha contra o x, né? Dá isso aqui. Ou então, a regrinha. 643 é até o período completo, menos... Aí, seguido de tantos 9 quanto for o período, seguido de tanto 0 quanto for o não período. Aqui não tem a não periódica, a parte não periódica. Depois da vírgula já é o período. Então, não tem nenhum zero aqui. Então, foi só isso, que é o que está aqui. Pronto, aqui tem uma parte periódica. Ó. Tem uma parte, a periódica é a 91.
Professor, tô falando muito chato aí. Certo. Aceitei. Aí como é que eu Olha, aqui tem a regrinha, né? Eu multipliquei por 100. Eu multipliquei aqui por 100 para quê? Para a vírgula deixar... A primeira multiplicação é para depois da vírgula ficar só o período. Pronto. Ficou só o período, tá aqui, ó. Multipliquei. Como tem duas casas aqui, eu multiplico por 100. Pronto, aqui só tem o período, ó. Pronto, agora eu vou multiplicar de novo por 10, 100 ou 1000, de acordo com os algoritmos do período. Para ficar só período depois, para poder cancelar, ó. Aí, então, como o período tem duas casas, eu multiplico por mais dois zeros. Então, aí a vírgula andou mais duas casas. Pronto, aí esses dois ficaram iguais. Não posso subtrair esse desse. Eu não posso subtrair esse desse porque a parte aqui decimal é diferente dessa. Eu tenho que ter a mesma parte decimal para poder cancelar. Pronto, aí ficou 10 menos 100, né? 10.000 menos 100. Aí é esse número aqui menos esse. Que dá exatamente isso aqui, né? Aí, qual é a regrinha? É o número todo até o período completo. 25.791 menos o número até a parte não periódica, 257. Sobre, que é exatamente o que está aqui, ó. É um período completo, menos, que é isso? Que é isso aqui, menos esse aqui, ó. Que é a parte que não tem o período. Sobre tanto os 9 quanto os algoritmos do período. Tem 2. 9, 9. Tanto os 0 quanto for a parte não periódica, que é 2 também. Pronto, quando você subtrair esse desse, vai dar esse número aqui. Aí dividir por isso. Aí simplificando, vai dar uma fração aí. Que na verdade aqui já é a fração, né? Mas pode ser simplificada. Por 2, por exemplo. Mas não vou fazer isso. Perder tempo, não. Essa parte aqui, ela tem bem, vamos dizer assim, fundamentada no livro que eu mandei para vocês, Coleção de Matemática, volume 1, lá da Matemática do Ensino Médio, da SBM. Essa parte, ela tá bem fundamentada, assim, bem mostrando por quê, né? Bem, assim, vamos dizer assim, um nível mais elevado do que o que está feito aqui. Ela mostra mesmo como é a construção, bem direitinho mesmo, explicando desde os fundamentos. Muito bom, né? Quem quiser se aprofundar, né? Aí lá tem um teorema mostrando essa forma, enfim. É legal para quem quiser se aprofundar, tá? Esse aqui, vocês sabem disso, né? Como resolver esse tipo de problema. Qual é o menor dos dois? Você tira o mínimo, aí vai igualar os denominadores. Aí o menor de cima é o menor, né? Ou então simplifica, né? Tenta simplificar. Aí fica mais fácil. Mas mesmo assim tem que tirar o mínimo dos denominadores para comparar. Isso quando os numeradores são diferentes também, né? Claro, se eu tenho numeradores iguais, 2 sobre 3 e 2 sobre 4, claro que quando em cima é igual, o maior é o que é menor embaixo, né? Enquanto se em cima é constante, enquanto maior aqui, menor a fração. Eu estou dividindo por mais coisas. E se embaixo for igual, o menor é o menor de cima. Se em cima for igual, o menor é o maior de baixo. Se embaixo for igual, o menor é o menor de cima. E se for tudo diferente, aí tira o mínimo. Se é racional menos R também, é claro, né? Mostra que se R1 e R2 são racionais e R1 menor que R2, então existe um racional entre eles, né? Ou seja, entre dois racionais sempre tem um outro, R1 e R2. Sempre tem um outro, sempre tem um no meio.
Também estou entendendo muito, não. É porque eu estou rápido, isso aqui é revisão. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Eu também não. Professor, não estou entendendo. Quem foi? Joab. Bárbara, eu também não. Também não estou entendendo muito, não. Isso é revisão, pessoal. Números racionais. Isso aqui nem está na ementa do curso. A ementa começa em função. Tá? É só no resumo aqui de uma revisãozinha boba. Número racional, né? Entre dois números racionais tem um outro, né? Ou seja, eu tenho uma reta numérica. Isso porque esse exercício aqui, né? Porque na reta numérica, a reta real, a gente coloca os números inteiros, naturais. 1, 2, 3 e assim vai. Aqui tem -1, -2, -3 e continua. Entre um e outro, não tem mais nenhum. Entre um e 2, não tem nenhum número inteiro. Ou seja, entre dois inteiros, nem sempre tem um inteiro. Por exemplo, entre 10 e 20, tem um monte de inteiros. Um monte, eu digo, 9. Tem o 11, o 12, o 13, o 14. Mas entre o 11 e o 12, não tem nenhum. Se você pegar aleatoriamente dois inteiros, nem sempre tem um entre eles. Inteiro. Já racional, não. Racional sempre tem. Se você pegar um racional, mesmo que você pegue bem pertinho do outro, sempre já ainda tem um racional no meio. É simples, você pegar a média aritmética. R1 mais R2 dividido por 2. A média aritmética está aqui exatamente no meio. E é racional. Isso aqui pertence às racionais. Por quê? Porque a soma de dois racionais é um racional. E o quociente também. Já que a soma de dois inteiros não é, dá 23, mas o quociente não é. Por 2. Já o quociente de dois racionais. Aqui em cima é racional com racional, dá outro racional. Dividido por 2 dá outro racional. E se eu tenho uma fração A sobre B dividido por outra fração C sobre D, vai dar uma fração AD sobre BC. Ou seja, é uma fração. Que A vezes D são inteiros, o produto de inteiros é inteiro, o produto de inteiro é inteiro, então aqui dá um inteiro em cima e um inteiro embaixo. Portanto, é racional. Ou seja, o quociente de dois racionais é racionais. Então, se em cima é racional e embaixo também é racional, o quociente está racional. Então, a média aritmética é racional. E a média aritmética é maior do que o menor e menor do que o maior. E por que vale isso? Simples. R1 mais R2 sobre 2, isso é menor do que... Se R1 é menor do que R2, então R1 mais R2 é menor do que R2 mais R2. Somei R2 a ambos os membros. Então, aqui R1 mais R2 é menor do que R2 mais... Opa, R2 mais R2 sobre 2. Mais R2 com R2, para 2, R2. Sobre 2, deu R2. Ok? Pronto. Então, a média aritmética deu menor do que R2. Analogamente, vai ser maior do que R1. Então, está entre R1 e R2. Então, esse exercício aqui eu acabei de fazer. Isso está mostrado. Só um momento, um segundo. Voltei. Ok. Ó, calcula o valor. Isso aqui é coisinha boba, né? Deixa eu apagar isso, um monte de coisa. Números reais, né? Estamos estudando. Conjuntos numéricos, né? Deixa eu ver. Calcula isso aqui, ó. Mostra que isso, aqui está pedindo para calcular isso aqui, não tem o que fazer, né? Transforma isso aqui em fração, que é 9 sobre 9. Isso aqui é 1, né?
0,9999999, você cansa de botar o 9. Não, bota logo 1. É 1. Isso é uma curiosidade interessante, né? 1 é igual a isso, né? Ok? O livro que eu falei, Fundamentos de Matemática do Ensino Médio, Matemática do Ensino Médio, lá ele explica essa igualdade aqui. Os fundamentos filosóficos. Pronto, aqui é 1. Então, isso aqui é mais 1, né? Soma de fração, todo mundo sabe. Tira o mínimo, 8, 8 por 5, 8 não, calma. É 15. 15, né? 15 por 5, 3 vezes 1, 3, mais 5 dá 5. Então, dá 8 sobre 15. Embaixo, o mínimo é 15. 15 por 5, 3 vezes 3, 9, menos 1. Dá 8 também. Aqui deu 1 também. 1 mais 1, 2. Pronto, a expressão deu 2. Né? Em cima deu 8,15 e embaixo também deu 8,15. Um no primeiro Professor, mesmo é 1. Oi. o senhor pode explicar de novo só o raciocínio? Eu tenho problema quando vem uma fração sobre outra fração. Tem como o senhor explicar de novo? Tem. É nessa questão aqui mesmo? Sim, sim, pode ser aí mesmo, só para poder entender. Olha, esse traço grande está dizendo que é a fração maior, certo? Então, essa daqui é igual. Aí em cima eu tenho duas frações. Estou somando. Num denominadores diferentes, tiro o mínimo. O mínimo é 15. Certo? O mínimo tu sabe resolver, né? Com o mínimo, Sim, sim, sim. Meu problema é só fração sobre fração. pronto. Aí em cima deu 8 sobre 15. Embaixo também deu 8 sobre 15, tirando o mínimo. Olha, são iguais as duas frações. Um não dividido por ele mesmo dá 1. Ou então, divisão de fração. Conserva a de cima e multiplica o inverso da segunda. Pronto, 8, 15, 15 morreu, 8 por 8 também, ficou 1. Certo? Certo, obrigado, professor. Por nada, olha, se fosse diferente, 3 sobre 5 dividido por 2 quartos. Então, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica o inverso da segunda. 4 por 2 é 2. Aí 2 vezes 3, 6 por 6 sobre 5. Vamos para frente. Né? Isso aqui, ó, considere o número alfa. Se ele for racional, coloque-o na forma decimal e na forma de fração irredutível. Irredutível é aquela simplificada, tá? Tipo 20 sobre 30. Eu ainda posso simplificar. Então, ela é redutível. Eu posso reduzir. Então, chego simplificando por 10 logo, deu 2 ou 3. Pronto, aqui eu não posso mais simplificar. Essa daqui é chamada irredutível. Pronto, esse número aqui. Olha, isso aqui, 4 sobre 10 é 0,0. Não, 0,0 não. É 0,4. Aqui é 0,01. Aqui é 0,001. Dá para ver aqui que esse número aqui é quem? 1 mais 0,4 mais 0,01. Aqui é 0,40. Ó. O 4 com 0, aí o 1 já vem para cá, o 1 já é outra casa. Esse número aqui é quem? É 1,4111, né? Infração é como? O período é 1. Então, o número tem o número de novo, né? Bom, como alguém não entendeu, isso aqui é o meu alfa. Alfa é quem? 1,4111 infinito. Eu vou transformar em fração. A ideia é multiplicar alfa por um múltiplo de 10 para poder subtrair. Vou multiplicar por 10. Certo? Aí aqui ficou 14,111. Agora vamos subtrair para ver. 10 menos 1 é 9 alfa. Sobre. Olha, como é que eu subtrair esse desse? Olha, a parte decimal aqui está diferente dessa. Então, vai sobrar coisa decimal. Então, não é interessante. Então, essa multiplicação não tá boa por enquanto. Então, vou multiplicar aqui por 100, né? Esquece esse aqui por enquanto. Vou multiplicar por 100 aqui embaixo. Sempre é um múltiplo de 10. Múltiplo de 10 não, uma potência de 10. Multiplicando o alfa por 100, ficou quem? Aí vai até o 41.
Então, 141, aí vírgula 1. Agora, se eu subtrair esse desse, ainda está diferente. Aqui está 1 e aqui 4, 1. Ora, mas se eu considerar não o alfa, mas o 10 alfa, resolve o problema. Ó. Então, o que é que a gente aprende aqui? Aprende que, inicialmente, a gente tem que multiplicar alfa por uma potência de 10 para jogar a parte que não se repete, que é o não período, antes da vírgula. Então, primeiro, multiplico por 10, porque o não período é só o 1, só o 4, só tem um número. Então, multiplico por 10 para jogar ele antes. Pronto, aqui ficou o período. Ó. Pronto, agora eu vou multiplicar por mais um período para não alterar, porque se o período for 45 e eu multiplicar por 4, por 10, aliás, aqui é x. Se eu multiplicar só por 10, aqui vai ficar 4,54. 54 já mudou, aqui é 45. Então, eu tenho que multiplicar um período completo para continuar 45. Então, mas o período aqui é 1, é só 1. Então, multiplica só por 1. Então, eu vou pegar essa parte aqui, que só está o período lá, e vou multiplicar por um período completo. Não pelo período, mas por uma potência de 10, que tenha tantos zeros quanto for o período. Quanto for os algarismos do período. O período só tem 1, então só multiplicar isso aqui por mais um zero. Então, 100. Agora, como está igual aqui, agora eu subtraio. 100 menos 10 ficou 90, alfa, igual. Aí esse menos esse, a parte decimal está igual, corta. Ficou 141 menos 14. Dá 128, 127. Pronto, alfa é 127 dividido por 90. 127 não pode por nada, né? Sei lá. Será que é primo 127? Por 3 não pode. Por 4 não pode. Por 5 não pode. Por 6 não pode. Por 7 não pode. E aqui sobra 5, 57 não dá. Por 9 não pode. Por 11 não pode. Por 11 não pode. Pronto, já não pode por ninguém. Então, está simplificado aqui. Está irredutível já. 127 é primo. Tá bom? 127 é primo, aí não pode simplificar por ninguém, só por ele mesmo. Como 90 é menor do que ele, então não pode simplificar. Então, o alfa está aqui. Se você dividir na calculadora 127 por 90, vai dar isso aqui. Ok? Beleza. Então, o conjunto dos números reais é juntar todos os reais, todos os racionais e aqueles irracionais. E tem número que não pode ser escrito em forma de fração? Tem. Quais são os que podem ser escritos em forma de fração? São aqueles que têm um período. 91, 91, 91. Tem período, então tem uma fração para ele. Por quê? Porque tendo período, eu consigo fazer essa subtração jogando fora. Aí aqui dá uma fração, o resultado. Já se for não período, por mais que eu multiplique potência de 10 aqui, nunca vai ficar igual para cortar. Então, não vou poder fazer essa manipulação algébrica. Então, não vai ser escrito em forma de fração. Como os racionais, é exatamente o conjunto das frações. Então, os números que não têm período não é racional. Aí a gente chama de irracional. Aí a gente junta os irracionais com os racionais. Aí isso aqui dá os reais. Isso aqui são os reais, tá? Eu não vou botar assim, e chamar de real, porque como os livros fazem, porque dá a entender que tem mais gente aqui, ó. Mas não tem. Ou ele é racional ou irracional. Então, os reais não tem essa caixa aqui. Né? Se o livro trouxer, é porque é só para dizer que é os dois juntos, mas está errado a representação, tá? Então, todo racional é real. E os irracionais também. Aí, os irracionais, ó, raiz de 2 mais 1, raiz de 3 sobre 2,
Tem umas propriedadezinhas bacanas, assim, tipo assim, a soma de dois racionais é racional. Se eu pegar duas frações, somar da uma fração. Então, a soma de dois racionais é racional. Um racional com um irracional dá um irracional. O produto, né, outro recurso para a reconstrução dos irracionais é usar o fato de que esse é irracional e R é racional no nulo. Então, a soma também é a soma de um racional com um irracional. É um irracional. Um racional vezes um irracional é um racional. É um irracional. O quociente de um racional por um irracional, ou o contrário, também são irracionais. E se eu somar dois irracionais, vai dar irracional? Não. Pode ser racional. Exemplo. Raiz de 2 mais 3. E menos raiz de 2 mais 4. Isso aqui é irracional. Isso aqui é irracional. Quando eu somar os dois, deu 7, que é racional. Ou seja, a soma de dois irracionais pode dar um racional. Eu peguei um exemplo difícil, mas eu posso pegar dois irracionais, um simétrico do outro. Aí. Menos raiz de 2 com raiz de 2. Deu quanto? Deu 0. O 0 é racional. Agora, quando eu tenho um racional com um irracional, aí tem que dar irracional. Sempre que eu estou com um racional e outro irracional, as operações com eles, vai dar irracional. Racional operado com irracional. Claro, o racional é diferente de zero. Vai dar um irracional. Porque se for racional for zero, zero vezes qualquer coisa dá zero, que é racional. Né? Então, o produto aqui, ó, um irracional por um racional diferente de zero, tá aqui, ele botou não nulo. Então, a operação de um racional com um irracional dá sempre um irracional. Você pode verificar isso, provar. Facilzinho. Sim, eu fiquei de mostrar na aula passada que 2 não era irracional, e era irracional. Então, raiz não exata dá irracional. Todas elas. Eu acho. Vamos. Eu não conheço nenhuma raiz de um número que não dá exata que seja racional. Não conheço. Outros números irracionais famosos é o π e é o e. Esse é aqui, depois vocês vão conhecer, tá bom? É irracional também. Não se preocupe com ele agora, não. É o logaritmo neperiano lá, que vocês já estudaram uma vez na vida, né? Logaritmo neperiano, enfim. É o ezinho daquela base logarítmica. Ele é irracional. Ele vale aproximadamente 2,73. Mas é aproximado, porque ele é irracional. E 2,73 é racional. Então, veja, operações com dois racionais dá sempre racional. Soma, multiplicação, divisão e subtração de dois racionais sempre dá racional. Mexeu com racional, cai lá dentro. Mas mexeu com irracional, nem sempre está lá dentro. Eu fiz um exemplo agora. Somei dois irracionais e deu um racional. Se eu pegar dois irracionais, o produto pode dar racional, por exemplo. 1 sobre irracional vezes irracional, aqui dá um irracional, ó, que é esse caso aqui, vezes um racional, um irracional deu 1, que é racional. Então, os irracionais não é um conjunto fechado para as operações. Já os racionais é. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Agora, se eu pegar um racional, e trabalhar com um irracional, aí cai aqui dentro. Desde que seja diferente de zero, né? Quando eu trabalhar um daqui por um daqui, se eu tenho um racional. Mexendo com o cara daqui, ele não sai daqui.
somando, subtraindo, multiplicando, não sai daqui, continua aqui. As propriedades que existem, a multiplicação e a adição. Ela é comutativa, associativa, elemento neutro, blá, 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 blá. Então, não sai daqui. É fechado, vamos dizer assim, ele é fechado para as operações, ou seja, não sai daí. Operou com números racionais, continua aqui. Já os irracionais, não. Se eu estou com os irracionais, eu posso pegar um cara daqui, operar com outro daí mesmo e cair aqui dentro. Certo? Exemplo, soma de dois irracionais pode dar racional. Já se eu pegar um cara daqui e trabalhar com um cara daqui, um daqui com daqui, o daqui ele vai chamar o daqui para cá. Um daqui com daqui cai aqui, se for diferente de zero. Já dois daqui pode cair aqui dentro. Engraçado, né? Um daqui com daqui só cai aqui. Mas dois daqui pode cair aqui. Um daqui com daqui nunca vai cair aqui dentro. Se um daqui com daqui nunca cai aqui. Cai sempre aqui. Já dois daqui pode cair aqui. Engraçado, né? Você pode dizer que operação dos racionais é racional. Já nos irracionais pode dar racional. Irracional com racional dá irracional. Figurinha bacana. Então, tem a reta, real, blá, 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 todo o número, né? Aí, como a gente não consegue escrever todos, porque sempre tem outros, então a gente fecha o intervalo, né? Então, aí existe a chamada de intervalo, né? Aí tem então, todo número é real, nem sempre. Tem aqueles que não são reais, como raiz de menos 4. Pela definição da raiz de A, é o número B, tá o quê? B ao quadrado é A. Então, raiz de menos 4 seria um B, que é o quadrado desse menos 4. Mas o quadrado de 1 nunca dá negativo. Então, não existe nos reais raiz de menos 4. Sim, vamos voltar aqui, mostrar que raiz de 2 é racional, irracional, né? Na calculadora você consegue ver um monte de casa lá, mas será que depois de 1000 casas decimais não vai se repetir? Né? Porque esse número aqui... Cadê? Esse aqui, olha. Se eu tivesse dividido até aqui, eu ia concluir que ele era irracional. Mas se eu continuasse ainda até o 4, ia ver que se repete. Será que raiz de 2 na calculadora dá 1,41, não sei quanto aqui? Será que... aqui eu não estou vendo nenhum que se repete, mas será que depois de 100 casas não vai se repetir? O que é que vai me garantir que nunca vai se repetir? Porque pode acontecer disso aqui, de o número ser assim. 3, 2, 5, 7, 9, 8, 7, 1, 4, 3. Depois de um monte de casa, começar aqui. 2, 2, 2, 2. Pronto. A partir daqui se repetiu. Você ia adivinhar que depois de 100 casas ia se repetir o 2? Esse número aqui, depois de 1000 casas, aí começa a se repetir. É racional. Ora, mas na calculadora, na raiz de 2, eu só consigo ver 9 casas. Como é que eu sei que a partir da 20ª não vai se repetir? Como é que eu consigo concluir que raiz de 2 é irracional? Né? A prova eu vou fazer aqui, eu não sei se vão entender. Se não entender, não se preocupe. Tá? É mais para aqueles que... Vai ser lucro para quem entendeu, tá? Isso aqui é a revisão, mas eu vou fazer. Se todo mundo entender, melhor ainda. Então, eu vou mostrar que raiz de 2, vou pegar uma folha em branco, pronto, esse espaço aqui. Raiz de 2, ele é irracional. Não é racional. Mostrar isso. Ou seja, eu vou mostrar que ele não pode ser escrito na forma de fração. Ou seja, não existe fração A sobre B irredutível tal que A sobre B seja igual a 2. Igual a 2, não, igual a raiz de 2. E precisa ser irredutível? Precisa, porque se eu tenho uma fração, eu sempre consigo colocar ela na forma irredutível.
Certo? Então, não existe uma fração. Se não existe fração irredutível que seja raiz de 2, não existe também uma redutível que dá 2. Porque se existisse a redutível, eu ia simplificar até tornar uma irredutível. Tá? Então, não existe uma fração irredutível. Se é fração, é porque A é inteiro e B é inteiro. Tal que ela seja raiz de 2. Não existe uma fração irredutível que seja raiz de 2. Se não existe a fração, é porque raiz de 2 não pode ser escrito na forma de fração. Portanto, ele não é racional. Não é racional. Então, vamos mostrar. Agora, se vamos supor por contradição, tá? Se pudesse, por contradição é tipo assim, é um argumento muito usado para demonstrar as coisas na matemática. Eu vou fazer o quê? Eu vou supor que tenha e chegar num absurdo. Portanto, não tem. Se eu supor que existe, eu vou chegar numa contradição, então é porque não existe. Porque quando existe, chega num absurdo, então não existe. Então, vamos supor que exista. Então, tem uma fração tal que A sobre B seja raiz de 2. Quando eu elevar ambos ao quadrado aqui, ó, isso vai me dar o quê? A2 sobre, aqui dá 2, 2B2. Ok? Ora, o quadrado de A2 é 2 vezes alguma coisa. Ou seja, A2 é par. É um número par. Por quê? Porque ele é 2 vezes alguém. Então, o número é par quando ele é múltiplo de 2. A ao quadrado é um múltiplo de 2. É 2 vezes o B2. Então, A2 é par. Aqui eu vou assumir um resultado que vocês vão acreditar. Se o quadrado do número é par, então A é par. Certo? Por quê? Porque se A fosse ímpar, se A fosse ímpar, se A é ímpar, então eu escrevo A da forma 2n mais 1. Todo número ímpar é dessa forma. Quando eu levar ao quadrado, elevando isso ao quadrado, isso aqui dá um trinômio quadrado perfeito, dá 4n2, mais 2 vezes 2, 4n mais 1. Aqui é 2, aqui é um múltiplo de 2 ainda, porque ficou 2n2 mais 2n mais 1. Veja, o quadrado de A2, eu posso chamar isso aqui de 1k, ficou quem? O quadrado de A. Se A for ímpar, ó, então A2 é da forma 2k mais 1, que também é ímpar. Ou seja, se A fosse ímpar, o quadrado era ímpar. Portanto, como o quadrado é par, então A é par. Ok? Ora, se A é par, eu posso escrever A da forma 2 vezes M. Então, essa expressão aqui vai ficar quem? 2M ao quadrado. Opa, 2M ao quadrado, igual a 2B2. Quando eu elevar isso ao quadrado, vai ficar 4M2, igual a 2B2. Simplificando por 2, vai ficar 2M2 igual a B2. Significa dizer o que aqui? Que B2 é 2 vezes alguém. Ou seja, B2 é par, porque é um múltiplo de 2. Ora, se B2 é par, da mesma forma que se A2 é par, A é par, então se B2 é par, então B é par. Ora, então, raiz de 2 é a fração irredutível A sobre B. Mas impossível, porque A é par e B é par. Ora, os dois são pares, então não é irredutível. Eu posso simplificar. Então, é um absurdo, porque eu tinha assumido que ela era uma fração irredutível. Ok? Então, raiz de 2, ele é irracional. Ou seja, por mais que você tente, você nunca vai encontrar repetições na dízima.
Pronto, isso aqui é... Não se preocupe que o nível da disciplina não vai ser isso, tá? Prova, tal. É função. A temática do ensino médio, vamos lá. Sim, então estamos nos racionais, nos reais, né? Já chegamos nos reais. Os reais é qualquer número que não seja uma raiz negativa, enfim, aquela coisa, de índice par, né? Existem outros números que não são reais, que são os complexos, né? Os números complexos, aquele que tem o meu i. Mas o meu i é exatamente essa raiz que não existe. Tipo, i é quem? É raiz de -1. E raiz de -4 é um múltiplo dela, né? Então, os números complexos são da forma z, da forma a mais bi, onde esse meu i é a unidade imaginária, que é a raiz de -1. Mas ninguém vai estudar isso agora, não. Vocês já estudaram isso lá no ensino médio, né? Então, não precisa revisar o ensino médio todo, não. Então, conjunto dos reais, todo número é real aqui, né? Raiz de 2, ó, 41, 42, 136, enfim. Não vai se repetir. Pi também não vai se repetir, A também não vai, esse A não está se repetindo. Aqui é 01, aqui é 001, depois 0001, depois 00001. Está diferente. São irracionais. Aí tem os racionais também, né? Óbvio. Já vimos isso. Operações em R, ou seja, dois números operados, cai sempre lá. O R também é fechado para as operações. Porque é o que eu estava dizendo. Eu tenho um racional, sempre cai aqui dentro. Se eu mexer com um irracional, um daqui com daqui, cai aqui, que é real. Já um daqui com daqui pode cair tanto aqui como aqui, que também são reais. Então, a operação de reais dá sempre real. A não ser a raiz, né? Porque -4 é real, mas a raiz não é. Mas as operações que eu digo é adição, subtração, multiplicação e divisão. Ok? Então, tem todos os números, tem infinitos, né? Então, enfim. Aí tem alguns exercícios. Olha, aqui era do 2, ó. Olha o 2 aqui, feito. Prova que a raiz de 2 é irracional. Ó. E a prova está aqui, ó. Olha, suponha que uma fração irredutível AB seja tal que isso aqui, ó. Aí vai dividir, tal, A2 é pá, A é pá, do mesmo jeito. Aí chamou de N, do mesmo jeito que eu fiz. Ó. B2 é pá, B é pá, e para isso é absurdo, pois o máximo comum de A e B é 1. Ser irredutível quer dizer que o máximo comum é 1. Não existe mais divisores comuns. Não pode mais ser simplificado, ou seja, não tem mais divisor comum. Mas se os dois são pares, tem divisor comum. Então é errado. Falso. Então, pronto, tá feito aí, tá, pessoal? Intervalos, tá? Intervalo são conjuntos, tá? São conjuntos. Então, dados dois números reais A e B, com A e B, com A menor do que B, definimos intervalo aberto de extremos A e B, o conjunto, né, assim, ou então assim, ó. Assim ou assim. Parênteses. A e B. Certo? Isso aqui é um conjunto também. Agora, depende do mundo que você está. Se você está trabalhando em geometria analítica, né? Ou geometria, isso aqui pode ser um ponto, né? De coordenadas A e B. Então, ponto a gente chama assim, A e B. Mas aqui, em termos de intervalo, isso aqui é um intervalo aberto. Tá bom? Ou seja, isso aqui é o quê? Na reta, eu tenho o A aberto aqui, o B aberto aqui. Aqui é o conjunto, ó, de todos os números reais. Não é racional, não. Tá? Intervalo é reais. Porque assim como dois racionais, R1 e R2, sempre tem um racional aqui dentro. Entre dois irracionais, sempre tem um irracional aqui dentro. Então, se eu tirar os racionais da reta, vai ficar um bocado de buraquinho. Mas a reta ela é preenchida. Na geometria plana tem um resultado que mostra uma equivalência, relação, equivalência bionívoca. Equivalência, né? Que é uma relação bionívoca entre a reta, né? A reta como figura geométrica, os pontos de uma reta e os números reais.
né? Ou seja, a relação é de 1 para 1, ou seja, para cada ponto da reta tem um número real. Então, entre A e B, aqui tem um número real, aqui tem um número real, um número real. E entre dois números reais, sempre tem um. Sempre tem um. O infinito, quem é o problema, que é o responsável por esse problema, né? Por exemplo, quantos pontos tem essa reta? Você pensa que tem mais pontos do que essa daqui? Não. Entre um e outro, a quantidade de pontos dessa tem a mesma dessa. Engraçado, né? Para ver isso, é fazer assim, ó. Até aqui. A reta saindo desse ponto A aqui, a reta que cruzar essa, vai cruzar outra. E cruzar essa, vai cruzar outra. Cruzar essa, vai cruzar outra. Cruzar essa, vai cruzar outra. Ou seja, cada ponto aqui, a reta que toca aqui, vai tocar aqui. Se você pegar qualquer ponto para chegar lá, vai passar num dali. Então, vamos dizer assim, é o mesmo ponto, né? Tem a mesma quantidade. É a questão do infinito aí, a diferença, tá? Então, sempre tem um ponto entre um e outro, tá? Assim como entre esse e esse tem um aqui, entre esse e esse tem outro aqui. É só pegar o daqui e tá lá, ó. Do mesmo jeito tem outro lá. Só vai estar mais próximo lá, mas sempre tem um. Então, Então, sempre está cheio de pontinho aqui. Cheio. Então, o conjunto, como a gente não pode colocar todos, porque são infinitos, né? Por exemplo, entre 0 e 1 não tem nenhum número natural. Já racional tem um monte. Tem um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um nono, 2 terços, 2 quartos. Qualquer fração onde o numerador é menor que o de denominador. Está entre 0 e 1. Se o numerador for menor, 1000 dividido por 10.000, em cima é menor que o de baixo, então está entre 0 e 1. O negativo está entre 0 e menos 1. Então, aqui tem infinitos números. Infinitos. E como é que eu boto todos? Não pode. Se tem infinito, você não vai botar nunca. Então, a gente coloca só em termos de intervalo. Todos os números reais está escrito tá entre A, X é maior que A e menor que B. Então, é essa representação. Então, isso aqui é um conjunto. É um subconjunto da reta. Esse intervalo está contido na reta. Por que está contido? Porque é um conjunto, é um monte de pontos, né? E todo elemento daqui é real. Então, todos os elementos desse conjunto estão dentro da reta. Portanto, o conjunto todo está contido em R. Ok? Então, vamos lá. O intervalo fechado, sim, o aberto está dizendo que é maior que A e menor que B, ou seja, maior estrito. Não chega no B. É maior que A e menor que B. Já o fechado, né, é maior ou igual a A, fecha aqui a bolinha, e menor ou igual a B, fecha a bolinha. Já inclui o A e o B, ó, maior ou igual, menor ou igual. Fechado à esquerda, pronto, é fechado desse lado, do outro lado é aberto. Então, eu tenho assim, fechado aqui e aberto aqui. Aí pode estar fechado do outro lado e aberto nesse, enfim, aí tem várias coisas. Tem também os intervalos infinitos, né? Quando eu só tenho o fim ou só o começo. Aqui, ó, de menos infinito. Aí no menos infinito sempre é aberto, tá? O parênteses ou o colchete aberto. A mesma notação. Quando é aberto, você pode botar o parênteses. Ou então o colchete aberto. Então aqui é o quê? É do menos infinito até o A. Então é todo número menor do que A. Né? Que vai aqui. Você tem uma reta, tem o A aqui. Aí é menor do que A. Menor do que A é todo mundo para cá. Tudo para a esquerda é menor. Menor ou igual. O B. Esse é o A. E o B. É só fechar. Menor ou igual a A. Aí se for de A para mais infinito, começa no A e vai até o lado mais infinito. Infinito para a direita. Então, é mais infinito. Cuidado não colocar assim, mais infinito A. Não. O primeiro o menor, depois o maior. Tá? Então, o certo é A mais infinito. Se o infinito vier antes, é menos infinito. Pronto. Isso são conjuntos. Lembre-se. Se são conjuntos, aí você pode fazer interseção, pode fazer união, pode fazer diferença, né?
Ok? Representação gráfica, tá aqui, ó. Aberto nos dois, então tá aqui, ó. Aberto no A, aberto no B. Fechado no A, fechado no B. Dos dois, assim por diante. Ok? Vamos fazer só um exercício que envolve isso. Tá aqui já feito, ó. É o 9. Para não perder tempo. Aí, qual é o segredo aqui de fazer essas operações? União, interseção, diferença, enfim. Esse aqui é fácil, esse primeiro, né? Do 1, 2. Bota um aqui, 2 aqui, fechado. Cuidado não botar o 2 aqui e 1 aqui. Não, a ordem tem que obedecer, do menor para o maior para a direita. Tá? Isso é fechado, 1 e o 2. Aqui, 0 e 3, aberto. Esse aqui, D, é 0 e 2. 0 aqui, você bota inicialmente aberto. Depois decide se fecha ou não. Menor ou igual a 0. Então, fecha no 0, menor para cá. Maior do que 2. Então, 2 aqui, maior para cá. Então, tá aqui. Aqui é ou. Ou tá aqui, ou tá aqui. Não pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo. Tá? Outro. Entre menos 1 e 0, tudo aberto. Menos 1, 0 e 3. 3 fechado. Maior ou igual a 3 e entre 1 e 0. Pronto. Representou. Aqui, mesmo jeito. Faz essa daqui. Sim, aí como é a união? Aí, para fazer essas operações, vocês têm que situar os números na sua ordem. Tipo assim, aqui tem o 0, tem o 3, tem o 1, tem o 4. No A, o A é de 0 a 3. Quando você for fazer o B, de 1 a 4, você não vai botar o 1 aqui, porque o 0 está à direita. Para você fazer correto, tem que colocar nas posições corretas. Não precisa o 1 estar aqui, por exemplo, pode estar aqui, desde que esteja antes do outro, do 3, à esquerda. Tá? Mas se você tiver uma boa percepção, dividindo aqui em 3, botar 1, isso aí pode dar, não vai afetar a resposta, mas talvez lhe ajude a você compreender direito. Pronto, tá aqui. 0, 3, aí o outro é 1 e 4. O 4 está à direita do 3, então tem que botar para cá. Não pode botar o 4 aqui. Aqui. Aí fechar até aqui, ó. Aí vai dar errado, né? Se eu fizer essa interseção, por exemplo, ia parecer que fosse de 1 até o 4. A interseção. Mas como é que pode? Se é do 1 até o 4, o 3,5 está na interseção. Mas esse aqui só vai até o 3. Então não pode estar o 3,5. Então eu tenho que botar o 4 lá. Entendeu aqui o segredo? Então, se a interseção, se eu botasse o 4 aqui, né? Se eu botasse o 4 aqui, a interseção, aí o 0 a 4 seria isso. De 1 ao 4. Aí, o que é a interseção? A e B é o que está nos dois. Então, essa parte aqui está nos dois. Ó. Então, a interseção seria de 0 a 4. Ora, mas de 0 a 4, como é que é de 0 a 4 se aqui nem 4 tem, né? Aqui, se é de 0 a 4, o 3 está aqui, o 2 está aqui e o 1 está aqui. Ou seja, todo mundo entre 3 e 4 está na interseção, mas nenhum entre 3 e 4 está no de cima. Como é que vai estar na interseção? Então, tem que situar os números na posição correta. Isso aqui é sempre que mexer com intervalo. Quando você for resolver inequações, tal, aí vai trabalhar com isso aqui. Inequação, você vai chegar nisso aqui sempre. Então, você tem que situar os números nas posições. Então, A de 0 a 3, B de 1 a 4. Eu não vou botar o 1 aqui antes do 0. Não, 1 é depois. Eu não vou botar o 4 antes do 3. É depois. Então, a interseção é o que está nos dois. Então, está nos dois. Essa parte toda aqui está nos dois. Ó, de 1 até o 3. Aí você vai olhar. Se aqui fosse aberto, o 1 está aqui, mas não está aqui. Então, ia ficar aberto. Mas está fechado. Então, está nos dois. Então, fecha. O 3 está nos dois. Porque está fechado aqui e ele está aqui, obviamente. Então, a interseção deu de 1 a 3. É o conjunto que está dos pontos que estão tanto em A como em B. E a união é que está em pelo menos 1. Aí, está aqui, então vai para a união. Se está aqui, vai para a união. Esse aqui da interseção, obviamente, está na união. Então, a união vai de 0 até 4. Pronto, está resolvido aqui. Vamos fazer uma diferença.
Ó, aqui ele fala dos números complexos, tá? Eu não vou fazer isso. Vamos pular. Aí tem um resumo todinho, ó. Natural dentro dos inteiros, os inteiros dentro dos racionais, racionais dentro dos reais. Porque aqui fora, isso aqui tá legal. E aqui fora tem os irracionais. Tá? Os reais é quem? É os racionais com os irracionais. Então, você pode fazer isso. Ó. Racional aqui e os reais aqui. Aí essa parte que está aqui fora são os irracionais. Os inteiros, nem todo número natural é inteiro. Aqui fora é quem? São os inteiros negativos. Nem todo número inteiro é racional. Aqui fora tem as frações que não são inteiras. E aqui fora estão os irracionais. E os complexos tem os i aqui fora, né? 1 mais i, 2 mais i, 3 mais i. Então, essa figura está perfeita. Só não é perfeita porque não dimensiona a grandeza, né? O tamanho dos conjuntos, né? Os irracionais, por exemplo, são bem maiores que os racionais, mas isso não vem ao caso. Então, não é útil fazer isso aqui. Sim, vamos ver um exemplo aqui, a união, a interseção, só pegou em união e interseção ali. Pegou onde? Pronto, pegou aqui, ó, complementar de B em relação a A, essa é uma diferença. Vamos fazer isso, vamos pegar quem é complementar de B em relação a A, isso é A menos B, é complementar de B em relação a A, o que falta de B para chegar em A, então isso aqui é A menos B. Então, se A menos B, o de cima eu vou colocar o A, que é o meu A, é 0 a 5. Então, 0 fechado e 5 aberto. Como eu já vi o B que é de 1 a 3, 5 é o maior número aqui. Então, vou botar ele aberto no 5. Agora o B, isso é o meu A. Agora o meu B, de 1 a 3. 1 está à esquerda do 0. E menor do que 5. Então, 1 está aqui e o 3 também. Ambos abertos. Aberto no 1 e aberto no 3. Agora eu vou fazer o quê? A menos B. Quem é A menos B? Aqui é o meu B, aqui eu vou botar A menos B. É o que está em A e não está em B. Essa parte aqui, ó, tá em A, tá lá em cima. Mas tá em B também, ó, e B é exatamente isso aqui, ó. Então, a parte que está em A e não está em B, é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui só está em A, ó. Ela não está aqui. Então, ela vem para a diferença. O 0 também. Fechou. Veja, o 1 está aqui, porque vai de 0 até 5, incluindo o 0. Então, o 1 está aí, em A. O 1 pertence a A. 1 pertence a A. 1 pertence a B? Não, porque está aberto. Então, 1 pertence à diferença. A menos B. Então, 1 vai para aqui, ó. Porém, se aqui fosse fechado, tá? Se fosse fechado, aí 1 estava em B. O que é A menos B é o que está em A e não está em B. Então, como 1 está em B, então aqui ia ficar a bolinha aberta. Aqui ia ficar a bola aberta. Mas como aqui é aberto, ele não está em B, então vai fechar. Do mesmo jeito é o 3. Como o 3 não está aqui, está só em A, então ele vem para a diferença. E o 5 não está em nenhum, mas ele está limitando o conjunto, então tem que botar ele limitando. 5 aberto. Então, e essa parte aqui só está em A, não está em B. Então, complementar de A com B é quem? De 0 fechado até 1 fechado, unido a 3 fechado e 5 aberto. Pronto, esse é A menos B. Ok? Beleza. Mesmo jeito aí com isso aqui, tá? Eu escrevo na reta numérica 1, 3, 2 e 5 e faço a união. Né? A união desses dois aqui, 1, 3, 1, 3, e o outro é 2 e 5. 2 e 5. 1 e 3 é fechado aqui,
aberto aqui, e 2 é aberto e fechado no 5. A união, ó, vai do 0. A união vai do 1, aberto. Aí o 2 não está aqui, mas está lá, então ele vai para a união. Basta estar em um dos conjuntos. Aí o 3 também, então vai também, até o 5. Então a união é de 0 aberto, que é quem? 0, 5, fechado. Quem é a diferença? A interseção. Veja, o 2 está em cima, mas não está embaixo. Então ele não vai para a interseção. Então, mas ele vai limitar a interseção. Então, ele vai limitar a interseção é de 2 a 3. Como o 3 está nos 2, então fechou no 3. Como o 2 não está aqui, só está lá, então ele só limita. Então vai ficar de 2 aberto até 3 fechado. Isso é a interseção. Então, é a interb. Tem 2 aberto, 3 fechado. Aqui 0 aberto e 5 fechado, isso é a união. Pronto, pessoal, isso aí é parte de conjuntos complexos. Já precisa. Princípio de indução finita, não vou fazer isso, vocês vão ver isso em lógica. E também tem lógica. Então, pula fora. Mas quem quiser, se precisar em algum exercício lá na frente, tá aqui, indução. Né? Até quando você for ver lógica, veja isso aqui também, que ele é bem básico. Que é quem? Fala do teu tópico. Relações, tá? Par ordenado. Pronto, agora vem par ordenado. Isso é para entrar em funções, tá? Então, uma função é uma relação, tá? Então, primeiro, par ordenado. Vocês já viram par ordenado, obviamente. Aqui é também, na verdade, o assunto daqui, você já viu todo, né? Chama-se par todo conjunto formado por 2 elementos. Né? 1, 2, 3 menos 1. Se é 2 elementos, é um par. Lembrando do conceito de igualdade de conjuntos, observamos que inverter a ordem de dois elementos não produz um novo par. Tipo 1 e 2, 2 e 1 é o mesmo par. 3 menos 1, 3 é o mesmo par. Né? Duas pessoas dá o mesmo par. Ela pode estar antes, uma pode estar antes ou depois da outra. É aquele par. Nas quadrilhas juninas, tem o par. É o homem e a mulher e o homem é o mesmo par. Então, a ordem não afeta. Em matemática, existem situações em que existe a necessidade de distinguir 2 pares pela ordem dos elementos. Então, há situações na matemática que a ordem dos elementos altera o par. Certo? Ok? Exemplo, quando você vai resolver um sistema desse aqui. A solução é um conjunto que é um par, né? O x aqui ele já botou. X é 2 e aqui y é 1. 2 e 1. 2 e 1, 3. 2 menos 1. A solução, você vê no livro, é assim. É um conjunto, que é um conjunto de solução, e é um par. 2, 1. Bem, essa solução aqui, ela, além de dizer, claro, a solução, ela diz na seguinte ordem, sempre assim, x, y. Então, quando você vê uma solução em termos de par, primeiro sempre é o valor do x, depois é o do y. Isso é convenção, tá? Então, existe a ordem é importante. Se eu colocasse 1 e 2, eu estava dizendo que o x era 1 e y é 2. E não dá certo. A solução primeiro é o x, depois o y. Ok? Então, esse par aqui é o par ordenado. Né? Tem uma ordem. Primeiro o x, depois o y. x2, y1 é solução, ao passo que x1 e y2 não é. Veja, quando x é 2, y é 1 é solução. Agora, quando x é 1, y é 2, não é solução. Se representássemos por um conjunto, teríamos 2 e 1. Olha, veja, qual é a solução desse bicho, desse sistema? Se você colocar solução 2 e 1,
Aqui tá solto. Tanto esse conjunto aqui é igual a esse outro, 1 e 2. É o mesmo. Mas como é que eu vou saber qual é o x aqui e qual é o y? Se a ordem aqui não altera, o conjunto não altera. A ordem dos elementos não altera o conjunto. Se eu colocar só a solução, deu 2 e 1. Ou solução 1 e 2. Pronto, esse conjunto é igual a esse, então é a mesma solução. Não, mas não dá certo se eu trocar aqui o x com o y, não dá. Então eu tenho que convencionar uma ordem. Primeiro vai ser o x, depois o y. Então, como o conjunto já tem uma notação já canônica de que isso aqui representa a mesma coisa, então, para diferenciar, eu coloco um parênteses indicando um par ordenado. Então, tá aqui. Então, isso aqui, com isso aqui, eu estou dizendo que primeiro é o x, depois o y. Isso para evitar confusão, tá? Então, isso aqui é solução, isso aqui... Então, isso aqui não seria. Mas como é que se esse conjunto é igual a esse, como é que esse é solução e esse não é, se é a mesma coisa? Então, para isso, eu boto esse conjunto aqui indicando que primeiro é o x e depois é o y. Há uma contradição aqui, né? Pois que esses dois conjuntos são iguais. E um é solução e o outro não é, né? Então, por causa disso, dizemos que a solução é o par ordenado, 2 e 1. Certo? Porque quando você está resolvendo alguma equação, por exemplo, a equação do segundo grau, x2 mais 2x mais 1. Mais 1 não. x2 mais... não, tá menos. Menos 2 e 1 menos x. 2 e 1 menos 3x. 2 e 1, 3, 2 vezes 1, 2. Ponto mais 2 igual a 0. Então, a solução disso aqui é 2 e 1. Ambos são valores de x. Aqui só tem x. Tem dois valores de x que satisfazem essa igualdade. Que é a solução aí. A solução é quem? 1 e 2. Veja. A mesma anterior, mas só que aqui é o mesmo valor. Aqui é a mesma variável, x. Aqui tanto vai estar 1, 2 como 2, 1. São valores para a mesma variável. Já aqui não. Aqui são valores, um é para x e outro é para o y. Então, eu tenho que diferenciar. Ok? Então, há necessidade de par ordenado, para evitar muita confusão. Ok? Então, par ordenado. Então, é um parêntese, e o primeiro indica o x e o segundo o y. Ok? Beleza. Então, par ordenado. Então, admitiremos a noção de par ordenado com um conceito primitivo. Certo? É um conjunto com dois números, vamos dizer assim. Né? Não é um conjunto, né? São duas coisas que têm uma ordem. Bom, par ordenado. Né? Aí a anotação é o parênteses. Veja que aqui, como eu já tinha falado antes, aqui não é um intervalo aberto, que é outro mundo, né? O contexto está me dizendo que aqui não é um intervalo, é um par ordenado, tá? Então, dependendo do contexto, isso aqui é um par ou um intervalo. Como eu estou falando de par, obviamente aqui não é um intervalo. Todo mundo entre A e B. Não. Aqui é só o A e o B. Tá bom? É por isso que o livro aqui, ele colocou parênteses, colchita aberta, né? Mas eu tenho que falar que tem parênteses, porque algum livro usa o parênteses. Eu gosto de usar o parênteses. Então, para quando chegar lá, não pensar que é um par ordenado. E sim. Mas vocês são sabidos, né? Não precisa tanta luz. Então, representação gráfica. Plano cartesiano. Pronto. Então, um par ordenado, ele tem uma representação gráfica. Tá bom? Então, assim como os números reais têm uma representação gráfica, né, que é a reta, eu tenho uma reta, aí tem um zero, aí eu tenho um, o meio está aqui. Qualquer número que você imaginar tem um número na reta, que representa ele. O número 2, o 2 não está aqui, o 2 está à direita do 1. A mesma distância do 1 do que
de 1 para o 0. E assim o 3, e assim por diante. Qualquer ponto, número real, está aqui. 2/3. 2/3 está aqui. Divide em 3, pega 2. 2/3. E assim por diante. Então, tem uma representação geométrica. Então, um par ordenado, como é que eu represento? Primeiro é um x e outro é o y. Então, vou ter... Mas esse x e y pode ter qualquer valor real. X pode ser qualquer valor real e y pode ser qualquer valor real. 1, 2, 3, 4, menos 1 meio, 3 quartos. Qualquer valor real o x pode assumir. Assim como o y. Então, se é qualquer valor real, então vou reservar uma reta para o x e outra reta para o y. Mas se eu botar uma reta tudo horizontal, vai ficar ruim a representação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a reta do x, vou colocar na horizontal, e a reta do y na vertical. Aí eu tenho duas retas concorrentes, determina um plano. É um axioma da geometria plana, que vocês estudaram lá no ensino fundamental, quando vocês eram bebês. Então, duas retas concorrentes, está aqui, concorrentes, se cortam, elas determinam um único plano. Então, esse aqui, quando eu vou representar o plano, o par ordenado, é chamado plano cartesiano, né? De Descartes, e foi quem estudou muito a geometria plana, tá? É chamado de plano cartesiano, isso aqui. O plano formado por duas retas ortogonais. Ortogonais porque tem 90 graus entre elas. Aí a primeira aqui é o x, e a segunda aqui, a vertical, é o y. Aí eu pego o número x aqui e coloco ele no eixo x, na representação da reta que ele é. Tipo 2. Então, aqui é o 2. Aí no y eu pego o ponto dele, representa ele. Se for 2, está aqui também. Aí o que é que eu faço? Como é que eu pego o ponto x e y? A partir do ponto x, eu traço uma paralela ao eixo y. A partir do ponto do y, do valor de y, eu traço uma paralela ao x. Aí vai cruzar. Porque vai, né? Não vou explicar por que vai cruzar, não. Aí vai. Então, cruzou. Então, esse ponto de cruzamento é o par. Simples. Simples assim. É o ponto P. É o ponto x e y. Representa no par, por exemplo, 2 e 0. Não, 2 e 0 não. É difícil. 2 e 0. 2 e 5. X no 2 está aqui. 0, aqui o 2. E o outro é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Então, ponto C é 2 no X e 5 no Y. 2, aí eu passo uma paralela, uma vertical paralela ao Y, então vertical. E o outro 5 aqui. Então, aqui é o ponto C. Ele está na abscissa 2 e ordenada, esse aqui é chamado de das abscissas, esse aqui é chamado de das ordenadas. Ok? D, menos 3 e 4. Ó, menos 3 no X, no menos 1. Aqui é o 0. O ponto de cruzamento das retas é o 0. Aí para cima é positivo, para baixo negativo. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Tá aqui, menos 3 e 4 para cima. 1, 2, 3, 4. Você pode fazer assim. Anda 3 para cá e 4 para cima. Então, tá aqui o ponto. E esse aqui, 2 e 0. É 2 no X e 0 no Y. Então, 2 no X e 0 no Y. Ou seja, você nem anda nem para cima nem para baixo. Ficou aqui mesmo no eixo. O 5 significa que você vai andar 5 para cima. Tá aqui, ó. Você está no 2, no X, vai andar 5 para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Esse aqui, 4 menos 5. Você vai andar 4 para a direita e 5 para baixo. 1, 2, 3, 4. 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. É o 5 aqui, menos 5, 4 aqui. Traço as retas, vai ser esse andado que eu falo aqui, né? Para baixo, para cima. Então, se é 0 no Y, você nem andou nem para cima e nem para baixo. Então, você está em cima do eixo X. Então, qualquer ponto da forma x, 0, está no eixo X. Porque você não andou para cima nem para baixo. 4 e 0 é 4 no X. 3 e 0 é 3 no X.
Pronto. E se for 0 no x? 0, 2. Significa dizer que, em relação ao eixo x, que é o que dá direita e esquerda, você nem foi nem para a direita, nem para a esquerda. Então, você continua aqui no eixo y. Então, andou 2 para cima. Então, tá aqui. Esse ponto aqui é o 0, 2. Então, característica do ponto do eixo das abscissas, todo mundo do eixo das abscissas, a ordenada dele é 0, da forma x, 0. Eixo das ordenadas, qualquer ponto que está no eixo das ordenadas, o x dele é 0. É 0, y. Isso é importantíssimo. É o mais importante aqui. Por quê? Porque é aqui que nós vamos encontrar os interceptos de funções com os eixos. Aqui são as raízes, né, os pontos de interseção com o eixo x. São os pontos onde o y é 0. Correspondência entre pontos e pares ordenados. Aqui está mostrando que para cada ponto do plano tem um par. Né? Assim como para cada ponto da reta tem um número real, então para cada ponto do plano tem um par ordenado. Imagina um ponto aqui, no plano. Então tem um x aqui embaixo. Pega um ponto P. Então aqui tem um x de P. E aqui tem um y de P. Então esse ponto aqui é x de P, y de P. Então, para cada ponto tem um par. E para cada par, obviamente, eu vou ter um ponto. Eu tenho um x e um y. E assim, aí que está só mostrando a correspondência bionífica. Entre o conjunto dos pontos P do plano cartesiano e o conjunto dos pares ordenados, existe uma correspondência bionífica. Correspondência bionífica, ele está chamando de correspondência bionífica aqui, porque ele não definiu função bijetora, mas isso aqui é uma função bijetora. Mas como eu não defini nem função bijetora, então eu falo de correspondência bionífica. É a relação de 1 para 1. Para cada ponto, para cada par tem um ponto, e para cada ponto tem um par. Pontos distintos gera pares distintos, função injetora. Pontos pares distintos gera pontos distintos, função também sobrejetora, enfim. Função bijetora. Essa demonstração eu não vou fazer não, tá? Então, isso é meio que intuitivo, né? Então, eu vou fazer quando é uma coisa que a gente tem dúvida, né? Mas quem entendeu, eu não estou com dúvida, então leia, né? Está em português aqui, dá para você ler. Né? Se tivesse em inglês, também dava para ler. Botava no Google lá, traduza, aí faz sozinho. Pronto, aqui, ó. Que números são esses? Quem é o B aqui? Quais são as coordenadas de B? Isso aqui é como a latitude e longitude na geografia, né? As coordenadas chama-se o quê? Latitude e longitude, as coordenadas geográficas mesmo, né? Então, B é o leste e o oeste, norte e sul, né? Para cima aqui tem o estado das abscissas, é a linha do Equador, né? Aí eu tenho os pontos, só que lá é em graus, né? Tantos graus acima da linha do Equador, e aqui é o meridiano de Greenwich, né? Enfim, quem é B, aí você vai contar, primeiro X. Então, 1, 2, 3, 4. Como eu andei para a direita, para a esquerda, então é menos 4. Então, aqui é menos 4. E como ele está para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é o 6. E aqui é o menos 4. Então, menos 4 e 6. Quem é o F? O F está no eixo do X. E é 3, negativo. Então, se está no eixo do X, o Y dele é 0. H está no eixo X. Então, H é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 5. O Y dele, como eu nem subi nem desci, 0. Está no eixo X, o Y é 0. Nem se preocupe. C. 4, 5. Então, menos 5. E andou 3 para baixo. Menos 3. E assim por diante. Vocês conseguem. G, aqui é quem? Quem é o X aqui? Isso é subir aqui, ó. O X aqui deu 0. Ele nem foi nem para a direita nem para a esquerda. Então, 0x. Está no eixo Y, X é 0. E deu quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. Mas como foi para baixo, negativo.
O E é quem? 0x, 4. O A é quem? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Não, 4, um X, 2 no Y. Sem querer, fiz tudo, faltou o D. Vamos logo fazer? 1, 2, 3, 4. 4 no X e no Y. 1, 2, 3, 4, 5. 5 negativo. Bom, fiz exercício para vocês. E aqui botar no plano. Produto cartesiano. Que é o produto cartesiano? Produto cartesiano é... Aqui eu acho que é a definição já. O produto cartesiano A cartesiano, esse A cartesiano B. Ou produto cartesiano de A por B. Tá? Eu prefiro A cartesiano B. Ou, talvez, na linguagem coloquial, A vezes B. Né? Mas o certo é A cartesiano B. Notação mais compacta. Notação não. Nomenclatura, né? Então, o jeito mais simples de dizer é A cartesiano B. Tá? Não é um sinal de vezes. É um cruzamento, vamos dizer assim. Aqui é um A cruzado com B, né? Não vezes em si. Então, o que é A cartesiano B? Isso aqui também é um conjunto. Veja que é um conjunto. Está entre chave, né? Se está entre chave aqui, é um conjunto. Então, está aqui também dizendo, ó, o conjunto A, cujos elementos são pares ordenados. Tá? Quais são os elementos desse conjunto? São pares ordenados. É um par. Eu não posso dizer A2 é um elemento de A cartesiano B. Não. O elemento de A cartesiano B é sempre um elemento de A e um elemento de B na ordem. 2 e 3. Então, é um par ordenado. Então, onde o 2 está em A e o 3 está em B. É um par ordenado. Então, os elementos do produto cartesiano são pares ordenados x, y, onde o primeiro está no primeiro e o segundo está no segundo. Simplesmente isso. Então, o produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados. Né? É um conjunto de quais são os elementos? Pares, onde o primeiro está em A e o segundo em B. Então, são pares ordenados. Quem é A cartesiano com vazio? Vazio. Definimos, tá? Isso. Que seria o quê? Um elemento de A e... Mas ia botar o que aqui, se não tem nada, né? Então, a gente bota logo nada. Porque são produtos, né? O produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados, onde o primeiro pertence a A e o segundo ao vazio, mas não tem elemento aqui, então não posso botar zero, porque zero é um elemento. Vazio não tem nada, então não posso botar nada aqui. Então eu não vou deixar só A aqui no vácuo, A vírgula, nada. Não existe isso aqui, então é vazio. Não existe um par ordenado onde só tem um número e o outro não existe. Não é par. Par tem que ter 2. Então, como não tem nenhum par ordenado só com um número, então a cartesiano vazio é vazio. E vazio com B do mesmo jeito. Não pode ter nada aqui, vazio aqui. Eu nem vou botar assim, A aqui, vazio. Não. Isso aqui é um elemento. É um conjunto vazio. Então, vazio com vazio, aí é que está vazio mesmo. Chegou uns parentes aqui. Sim, voltemos para cá. Exemplo, se A é 1, 2, 3 e B é 1, 2, quem é o produto cartesiano A por B? É o conjunto de todos, viu? Não é de alguns, não. Todos, eu tenho que pegar todos os elementos de A, cruzar com todos os elementos de B. Então, o 1, ele vai ser cruzado com 1 e cruzado com 2. Cada elemento de A vai ser cruzado com todo elemento, porque é da forma x, y, onde x pertence a A e y pertence a B. Quando eu digo isso, eu estou dizendo todos os pares onde o primeiro pertence a A e o segundo a B. Então, para esse A1 aqui, eu tenho que fazer com todos de B. Então, vai ficar 1, 1, 1, 2. Está aqui, 1, 1, 1, 2. Agora o 2. 2, 1, 2, 2. Está aqui, 2, 1, 2, 2. Agora o 3. 3, 1, 3, 2. Está aqui, 3, 1, 3, 2. Então, veja que
quantos elementos tem, ficou fácil de identificar, né? Se cada elemento daqui vai ser por todos dali, então você vai multiplicar o número daqui, porque cada um vai pegar os 2 de lá, então é 3 vezes 2, 6. Então, o número de elementos de A cartesiano B é o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Então, tem quantos pares ordenados aqui? Tem simplesmente 3 vezes 2. Porque para cada elemento daqui, eu vou ter um par com cada elemento daqui. Então, 1 tem 2, 2 tem mais 2, 3 tem mais 2. Então, cada um daqui tem uma quantidade de B. Então, então vai ter a quantidade de A vezes a quantidade de B. E BA, veja, BA é diferente de AB. O primeiro é em B e o outro é em A. Então, o primeiro aqui está em A. Agora, BA, o primeiro é em B. Então, vai ficar 1, 1, 1, 2. 1, 1, 2. Aí, mas está aqui 1 e 1, 2. Coincidência, porque aqui tem 1 e o 2. E aqui tem 1 e o 2. Esse aqui é esse 1 e esse 1. Ou melhor, vou pegar o outro. Pronto, esse 1, 2 aqui, quando eu estou em AB, é o 1 daqui e o 2 daqui. Já esse aqui é o 1 daqui e o 2 daqui. Assim, apesar de ser iguais, mas são diferentes, né? Em relação aos conjuntos. Aqui coincidiu porque são os mesmos números. Aqui se fosse, por exemplo, 4 e 5. Aí nenhum daqui ia estar aqui. Nenhum. E aqui ia ter 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 2, 3, 4, 3, 5. Aqui todos iam começar com 4 ou 5. E o daqui nenhum vai começar com 4 ou 5. Aqui fica 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3. Os de cima, nenhum ia começar com 5, nem com 4. Já os de baixo, todos eles iam começar com 4 e com 5. Portanto, todos iam ser diferentes. Vocês entenderam, vocês são inteligentes, né? Aqui, pronto. A com B. Então, como é que eu represento no plano? Eu pego o A e jogo aqui, no X. 1, 2, 3. Já esse outro aqui, quem está no X é o B, BA. Então, primeiro é o X, depois o A. Porque o par ordenado, primeiro é o B. Então, os Bs começam. Então, aqui vai ficar 1, 2. 1, 2 está começando com B. Então, o produto cartesiano são pares ordenados, os primeiros são os Bs. Então, é a abscissa que começa. Então, aqui é o B. Aqui é A e aqui é B. Aqui é B e aqui é A. Então, mudou a figura, tá entendendo? Agora, apesar desses 4 serem iguais, mas os outros 2 não são. Então, tem 4 pontos iguais aqui. Por coincidência dos números. Simplesmente isso. Pronto, aqui coloco o A aqui, ó, 1, 2, 3, e aqui o B. Então, jogo os pontos, faz o cruzamento, né? Pego o A aqui, cada um para cima, e o B, cada um para cá. Os cruzamentos são a resposta. Mesmo jeito, B com A. Então, pego o B, jogo os dois para cima, no B. E o A, pega os 3, joga para cá. Então, nesses pontos aqui, deu isso. E quando o outro é um intervalo, ó. O A aqui é um intervalo. X está entre 1 e 3. Está aqui, entre 1 e 3. Só que entre 1 fechado e 3 aberto. Aí o que é que eu faço? Pego todo mundo e levo para cima. Vou fazer cruzamento com B, que é 2 e 3. 2 e 3? Não, B só é 2. Tá aqui, B é 2. Então, cruzou com 2, então deu essa retinha aqui, ó. Que deu todos esses pontos. Mas tem infinitos pontos aí. Então, deu essa retinha. Fechado no 1 aqui, porque um está fechado, e aberto no 2 aqui. Então, o produto cartesiano é só essa reta. Veja, quem é o produto cartesiano aqui? De A por B. Aqui a gente não tem como fazer todos os pares igual aqui. Então, como é o par ordenado aqui? Primeiro, A por B. São os pontos. Como eu não tenho todos os pontos de A, então boto X2. Onde X está em A. Então, são todos os pontos onde a ordenada é 2. A ordenada 2 está aqui na altura 2.
Então, todos os pontos X, onde X está em A, tipo, 1 e 2, está aqui, 1 e 2. 2 e 2, está aqui, 2 e 2, está aqui. 2 e 2 está aqui. Qualquer número entre 0 e 2. Então, vai estar todo mundo aqui. Aqui agora, 1 e 3 e 1 e 5. X, vamos fazer. X é entre 1 e 3. 1 está aqui, 3 aqui. Quais são os pares ordenados? A por B. São os pares que estão no R2, porque cada um está em R. Então, o primeiro está em R, o segundo está em R. Só que o primeiro X está aqui de 1 a 3 e o outro está entre 1 e 5. O outro está entre 1 e 5. Tudo fechado. Então, esse aqui, cada um desses vai para cima e cada um desses vem para a lateral. Aí vai cruzar no meio também, né? Aqui tem um meio, tem um meio, tem um... Os daqui vão para cá, então fecha isso aqui. Aí como está fechado aqui, então fecha isso. Como está fechado no 3, fecha isso. Como está fechado no 5, fecha isso. Como está fechado no 1, fecha isso. Aí fechou aqui. Então, desse quadrado, que é isso aqui, ó. Esse aqui é AB e aqui é BA. Então, esse é o produto cartesiano. Vamos fazer essas observações. Se A é diferente de B, então AB é diferente de BA. Isto é, o produto cartesiano de dois conjuntos não goza da propriedade comutativa. Se A e B são conjuntos finitos, com M e N elementos respectivamente, então AB é um conjunto finito, com M vezes N elementos. Aqui que eu tinha dito, né? Multiplica esse vezes esse. Se AB for infinito, obviamente, e nenhum for vazio, o produto cartesiano é um conjunto infinito. Tem infinitos pontos aqui. Bem, aí tem alguns exemplos. Aqui é a relaçãozinha de número de elementos, né? Ó. Já está feito aí, não vou fazer. Mas vamos fazer esse segundo aqui, ó, esse 124, é baseado nesse primeiro. Né? Se esses dois elementos estão em A2 e o número de A2 é 16, veja, A2 é o conjunto em A2. A2, isso aqui é a anotação para A cartesiano A mesmo. Então, A2 tem quantos elementos? 16. Portanto, A tem quantos? 4, que é a raiz de 16. Né? Se A2 é 16, então o número de A tem 4, porque A2 é número de... Quem é o número de A cartesiano A? Isso é número de A vezes o número de A. Se isso aqui é 16, sendo que o número de A é 4. O número de A é 4. Então, A tem 4 elementos. Mas eu já tenho dois números aqui que estão em A. Dois pares que estão em A2. É quem? 1 menos 2, 3 e 0. Portanto, 1 está em A, menos 2 está em A, 3 está em A e 0 está em A. Ora, como A tem 4 elementos, então aqui já encontrei o conjunto A. Porque aqui tem 4, ó. O que é o conjunto A? Menos 2, 0, 1 e 3. Então, já sei quem é A cartesiano A. É quem? Menos 2, menos 2, menos 2, 0, menos 2, 1, menos 2, 3. 0, menos 2, 0, 0, 0, 1, 0, 3. 1, menos 2, 1, 0, 1, 1 e 1, 3. 3, menos 2, 3, 0, 3, 1, 3, 3. Esse é o A2. Então, represente A2 pelos seus elementos. Ixi, já acabei de dizer, né? Eu vi uma mensagem aqui, Neto caiu. Alô? 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 Eu estou em aula, vocês estão me ouvindo? Estamos. Se alguém botou Neto caiu, deve ser só a dele, né? Ou então a minha voltou, caiu e voltou. Não, não sou professor de lógica, não. Bem, tem período que sou, né? Mas isso não.
A gente da matemática é professor de tudo aí no curso, tá? Qualquer disciplina. Tem isso, não. Qualquer disciplina do curso, eu sou professor. Posso ser, aliás. Tem mouse. Voltando para cá. Pronto. Dados os conjuntos, aqui é só determina o número de elementos desse conjunto, de B, F, G, ó, aqui tem 4, aqui tem 3, então 4 vezes 3, 12. Então, não tem o que fazer, não. Enfim, relação binária. Pronto, para começar a função, a gente estuda a relação, né? Então, considere os conjuntos, a relação é entre dois conjuntos, tá? Assim como função. Função é uma relação entre dois conjuntos. Entre dois, somente. Então, consideremos os conjuntos A e B. O produto cartesiano de A por B é esse conjunto aqui, né? Que a gente já viu. São dos pares, onde X está em A e Y está em B. Formado por, no caso aqui tem 3, aqui tem 5, por 15 elementos. Como está aqui na figura. Os 15, tá? Incluindo as bolas pretas e essas brancas. Se agora considerarmos o conjunto de pares ordenados de A cartesiano B, tais que, né, isso aqui lê, X é divisor de Y, tá? Essa relação é X divisor de Y. Então, que relação é essa daqui? É a relação... A relação é quem? É o conjunto dos elementos que estão no produto cartesiano A por B, tal que X divide Y. X divide Y. X divide Y é ele ser divisor de Y. É ele divide 2 divide 10. Não é, claro, 10 é que é divisível por 2. Então, 2 divide 10. Então, quando eu digo X divide Y, é porque ele é um divisor de Y. Claro, ele tem que ser menor, né? Então, desses 15 aqui, quais são aqueles que dividem? Onde o primeiro divide o segundo. Ora, para o primeiro 2 dividir o segundo tem que ser par. Então, o segundo pode ser 2, 4, 6. Então, tá aqui, essas bolas brancas. Esses são os pares, quando o X é 2, que pertence a essa relação aqui. Ok? Quando o X é 3, 3 divide alguém de Y. 3 divide o 3, está aqui. E 3 divide o 6. Tá aqui. Pronto. E se for 4, 4 só divide o 4. Então, aqui está o conjunto, essas bolinhas brancas, é o conjunto dessa relação aqui. São os pontos onde o primeiro divide o segundo, que é chamada relação entre os elementos de A e B, ou mais simplesmente uma relação binária de A e B, ou seja, esses elementos aqui, que estão no conjunto, satisfazem uma relação. Qual é a relação? X dividir Y. Então, o conjunto R, né, que esse R aqui, desses pontos, então, R tem 6 pontos. A cartesiano B tem 15. R, no caso aqui, só tem 6. Tá aqui os 6 de R. 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6 e 4, 4. Todos eles estão em A cartesiano B, claro. São os pontos de A cartesiano B tais que tem essa restrição. O conjunto R está contido em AB e é formado por pares, em que o elemento X de A é associado, aí está aqui, colocou o conjunto A aqui, pegou o 2 e associou com quem? Com 2, 4, 6. Pegou o 2 aqui e levou o 2. Ele está relacionado com o 2, com 4 e com 6. Então, ele relacionou com 2, com 4 e com 6. Mesmo jeito, o 3 se relacionou com 3 e com 6. Veja, o 6 já se relacionou com 2 números lá, já, né? Com 2 e com 3. Está aqui. Pode acontecer. Já o 4 só se relacionou com 4. Já o 4 ó, se relacionou com 2 também.
tanto 6 como 4 se relacionou com mais de 1. Então, isso é relação, tá? Todos os elementos de A aqui, nesse caso, se relacionaram. Mas pode acontecer de uma relação sobrar elemento aqui. Tipo, se aqui tivesse o 7. 7 não divide ninguém daqui, então ele ia sobrar. Ele não relacionava com ninguém. Veja, o 5 não se relacionou com ninguém. Então, na relação, aqui pode sobrar, um cara daqui pode sair 2 flechas dele, aqui pode sobrar, aqui pode receber todas as flechas, não importa. Então, aqui pode sobrar elemento e um cara daqui pode partir mais de uma flecha. Isso é relação. O importante é que se relacionem, tá? Então, na verdade, para dizer que tem relação, aqui também não pode sobrar, né? Porque esse aqui não relacionou. Né? Os pontos que se relacionam são esses aqui. Para ter relação, tem que todo da cara daqui, esquece o que eu falei sobre sobrar, tá? Não pode sobrar, senão não ia relacionar, tá? Não, mas pode sobrar aqui. Se aqui tivesse um 5. Cadê? Se aqui tivesse um 5. Um 5 não. Se aqui tivesse um 7, aqui é o conjunto A. Então, ele ia sobrar aqui. Então, a relação é só essas setinhas. Tá? Então, sobrava. Podia sobrar aqui. Ou, cada elemento daqui pode partir uma seta ou mais de uma. Não importa. O importante é ter a relação. A relação, eu represento os dois conjuntos integralmente, como eles são, e coloco aqui a relação só aquela que satisfaz a minha exigência, que é x dividir y. Então, aqui eu tenho uma relação de x de A com B. Então, o conjunto R está contido em AB e é formado pelos pares, em que o elemento x de A é associado ao elemento y de B, mediante um certo critério de relacionamento ou correspondência. Será bastante útil a representação da relação por meio de flechas, que é o caso aqui, né? O 2 eu passo uma flecha por 2, o 2 uma flecha por 4, o 2 uma flecha por 6. É o que está aqui. Então, das dois conjuntos A e B, chama-se relação binária de A por B, todo subconjunto da relação, obviamente, que aqui é um subconjunto da relação dos 15. Não se preocupe que a aula termina já, tá? Onde satisfaz a minha hipótese, né? A minha exigência. Então, a relação é um subconjunto de AB, ou seja, a R está contida no produto cartesiano. Se eventualmente os conjuntos de AB forem iguais, todo subconjunto de A é chamado de relação binária em A. É só para anotação. Quando A for igual a B, né? Então, conjunto de partida, né? O primeiro conjunto é chamado de conjunto de partida, o segundo conjunto de chegada, né? Esse conjunto de partida, que é de onde partem as setas, é chamado de domínio. O segundo é chamado de contradomínio da relação. Quando o par pertence à relação, escrevemos XRY, ou seja, porque se o par pertence, aí eu digo que X se relaciona com Y. Se o par não pertence, eu digo que X não se relaciona com Y, e assim por diante. Por exemplo, o 1 não se relaciona com 2. Então, qual é a relação entre 1 e 2 em termos dessa relação? Não se relaciona. Então, corta o R. Mas isso a gente não vai... É só para vocês... Só para a gente ler aqui como é, né? Aqui, ó, o 0 se relaciona com 0, o 1 se relaciona com 1, 1 com 2, com menos 1 com 1, enfim, tá aí a relação. Aqui, que relações são essas aqui? Por que o 0 vai para cá, por que o 0 não vai para o 1? Aí, quem vai me dizer é a relação. Aqui está dizendo que x2 é igual a y2. Olha, 0 ao quadrado não pode ser igual a 1 ao quadrado. Já o 1 ao quadrado é igual tanto a 1 ao quadrado como menos 1 ao quadrado. Então, se relacionou. Menos 1 ao quadrado é igual tanto a 1 ao quadrado como menos 1 ao quadrado. Então, menos 1 se relaciona com isso e com isso. Porque a relação tem os mesmos quadrados. Qual o número que tem o mesmo quadrado do zero? Zero. Né? A relação é essa. Se A é isso aqui, quais os elementos da relação que tem o mesmo quadrado? Ou seja, quando o primeiro aqui tem o mesmo quadrado do segundo. Qual é o número que tem um quadrado de 1? 1 e menos 1. Então, 1 se relaciona com 1 e com menos 1. Qual é o número que tem um quadrado de menos 1? É 1 e menos 1 de novo. Qual é o número que tem um quadrado de 2? Aqui em cima, só o 2.
Se tivesse o menos 2, tem o mesmo quadrado, então ia se relacionar também. Aqui, a relação. Aqui é par ordenado. Não, como é que eu digo? Intervalo. Então, de 1 a 3, não, de 1 para 3. B, de 1 para 2, está aqui, de 1 para 2. Então, faço o quadradinho, 1, 3, 1, 2. Feito isso, fechou tudo, porque está tudo maior igual, menor igual. Então, fechou. Aí a relação está no produto, ou seja, está nessa caixinha, tal que y é igual a x. Ora, quando é que y é x? Quando x for 1, y é 1. Quando x for 2, o y é 2. Então, a identidade pega aqui, x igual a y. Então, essa retinha aqui. Ó. Então, está aqui. Essa é a relação. E são os pontos que satisfazem a relação. Aí tem exercício aí e acabou a relação. Próxima aula, domínio e imagem de relação. Portanto, domínio é o conjunto de saída das flechas. Tá? Aqui é o domínio e aqui é o contradomínio. Só que na relação, por exemplo, nem todo mundo aqui pode estar associado. Por exemplo, aqui. Eu tenho 1 e o 2 que não se relacionou com ninguém daqui. Então, essa parte aqui é o contradomínio. Essa parte que relacionou lá é chamada de imagem. Então, tem uma diferença entre contradomínio e imagem. Contradomínio é tudo. E a imagem é só os que se relacionaram. E o domínio é essa parte aqui que se relacionou. O domínio da relação. Ele chamou domínio antes de tudo, né? Vamos ver aqui embaixo o que ele vai dizer. Domínio, seja R uma relação de A com B, chama-se domínio de R o conjunto de todos os primeiros elementos dos pares ordenados, pertencentes a R. Então, o domínio da relação, nesse caso aqui, é só essa parte que se relacionou. E a imagem é a parte do contradomínio que se relacionou. Imagem está lá. Então, a imagem é um subconjunto do contradomínio. Está aqui, ó. O domínio. O domínio está aqui. Sobrou 1, não está no domínio. O domínio é isso. Está no domínio do produto cartesiano, vamos dizer assim. Mas da relação, não. O domínio da relação são aqueles que se relacionam. Relacionou, está no domínio. Relacionou no contradomínio, está na imagem. Então, o domínio é 2, 3 e 4, e a imagem 2, 3, 4, 6. 1 e 5 não estão na imagem. Então, está aqui, o domínio. Se olhar os pares, ó. 2, 2, 2, 3, 3, 4. Então, qual é o domínio? 2, 2 já tem, é um conjunto, não precisa repetir. 3 e 4, tá aqui. É o domínio. Qual é a imagem? São os elementos aqui. 2, 4, 6. 3. 2, 3, 4, 6. Simples de ver. Qual é o domínio aqui, dessa aqui? Aqui é onde y é igual a 2x. Faz a reta y igual a 2x e interseção com o produto cartesiano, né? Y igual a 2x. Vai ficar assim. Então, a interseção ficou isso aqui. É exatamente o que está aqui. Então, qual é o domínio aqui? Domínio aqui, ó, é essa parte, a projeção disso aqui no eixo X. Então, aqui é o domínio da relação, ó, onde eu de 1 a 2. E a imagem, daqui para cá. Então, deu de 2 a 4. Veja, do produto cartesiano é do 1 para o 3 e do 1 para o 4. Na imagem, não. Na relação, não. É do 1 até o 2 e do 2 até o 4. Enfim. Aí tem exercício de novo. Acabou relação. Relação inversa ainda. 12 e 14. Aqui é ligeirinho. A inversa é só trocar x com y, o eixo. Se a relação é de A para B, o R menos 1 é de B para A. É o contrário. Se aqui é 2, 3, aqui vai ficar 3, 2. É as setas contrárias. Essa é a relação inversa. É o que uma faz, a outra desfaz. Se a relação leva 2 para 3, a outra leva 3 para 2. E assim por diante. Aí acabou. Ainda tem propriedade da relação, isso é óbvio, né? O domínio de um é a imagem da outra, a imagem de um é o domínio da outra, a inversa da inversa é a própria relação, enfim. Acabou. Próxima aula, funções. Ok? Próxima aula a gente entra na ementa do curso.
Bom final de semana para vocês. Até a próxima. Quem tiver aí ainda, né? Tem quantos aqui? Tem 15 ainda, tá bom. Pronto, pessoal. Tchau. Um abraço.